discernimento é a capacidade de perceber com clareza e sabedoria, distinguindo o que é verdadeiro ou mais adequado em cada situação. Ele é fundamental para a evolução pessoal, pois permite escolhas mais conscientes, que nos impulsionam ao crescimento e à transformação interior. À medida que desenvolvemos o discernimento, evoluímos, tornando-nos mais alinhados com nossos valores e mais preparados para enfrentar os desafios da vida. E aí, meus amores da minha vida, minhas privadas entupidas, como é que vocês estão? Eu quero começar o vídeo de hoje perguntando para vocês o que é que vocês acham que é o discernimento. Será que vocês realmente sabem o que é o discernimento? Que um preto velho fala dentro de um terreiro, tenha mais discernimento, meu filho. Né? Um pastor fala, vai orar e vigiar, meu filho. O vigiar é o discernimento. Mas será que as pessoas realmente sabem o que é ter discernimento? Primeiro, para a gente entender o discernimento, nós temos que entender qual é o maior tesouro que nós temos na Terra. Qual é? Não é sua família, não é seu pai, sua mãe, seu carro, sua casa, seu filho, seu sapato caro, seu celular caro. Não é nada disso. O maior tesouro que nós temos no planeta e em toda a nossa existência, né, é a nossa mente. Né? E esse tesouro está bem enterrado. Né? A gente pode ver pelo que vem acontecendo aí no planeta, as pessoas vivendo no modo automático, sem ter o famoso discernimento do que está acontecendo à sua volta e qual momento evolutivo do planeta nós estamos. Né? Então, assim, para entender o discernimento, primeiro a gente tem que entender isso, que a nossa mente é o nosso maior tesouro, tá? E segundo, que nós precisamos entender que nós somos espíritos vivenciando uma experiência na carne, tá? Ah, mas esse negócio de espírito não existe. Não existe para você, tá? Se você continuar nessa ideia, nessa crença de que esse espírito não existe, você mesmo está se anulando no cosmos, porque você é um espírito. Você aceitando ou não, você é um espírito, tá? Entendendo que a mente é o nosso maior tesouro e que você é um espírito vivenciando uma experiência na carne, outra coisa que nós precisamos entender é o quê? Para atingir o famoso discernimento, é o estado de presença, tá? E o que seria o estado de presença? Não tem como você ter discernimento, não tem como você ter discernimento sem o estado de presença. Muitas pessoas na igreja, né, nas igrejas, em qualquer templo espiritual, tá? Fala muito sobre discernimento e vigiar e orar, mas não falam da boca para fora, não sabem o que realmente é isso. O que é o famoso estado de presença, tá? É você ter consciência de que você é um espírito, consciência de que a sua mente é o que você mais tem que se preocupar, tá? Consciência das coisas que inundam a sua mente, tá? Que consequentemente moldam o seu espírito, tá? E com isso você vai tendo a sensibilidade de entender o que é o famoso discernimento. Vamos lá. Para se ter o discernimento, consequentemente, para se ter o estado de presença, consequentemente, o discernimento, nós precisamos o quê? Observar os nossos pensamentos, observar nossas atitudes, observar as consequências das nossas atitudes, observar o que é que um ato que eu tenha aqui, o que é que isso pode modificar na minha vida ou na vida de outra pessoa. Entender que o estado de presença está também no momento em que você está simplesmente andando na rua e está conectado com Deus. Você não precisa estar enfiado dentro de uma igreja, enfiado dentro de um terreiro, para você se conectar com Deus, para você se conectar com seus guias. Isso também é o estado de presença. Estado de presença também é você sentar numa praça e sentir
a energia das matas, você está numa praia e observar aquele pôr do sol e aquela energia da praia, o que aquilo ali pode moldar, modificar dentro de você, né? É você enxergar os pequenos detalhes que moldam a sua realidade. Tá? Porque as pessoas estão tão loucas hoje em dia. E eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual foi a notícia mais maluca que vocês têm visto ultimamente. Porque assim, é tanta coisa acontecendo e as pessoas estão simplesmente vivendo como se nada tivesse acontecendo. Totalmente soterrado, com um tesouro soterrado, sabe? Totalmente inertes para a evolução, totalmente... ameba, são completamente amebas vivendo e alimentando essa matrix sem ter a noção de que nós estamos sim no apocalipse, nós estamos sim vivendo um momento evolutivo muito importante para o planeta e as pessoas não têm noção disso. Estado de presença, ninguém quer saber. A pessoa está muito mais preocupada em fazer dinheiro, em ter fama, em ter um namorado, E o interno? E o seu processo evolutivo? Que é isso que nós viemos fazer aqui? Como é que a gente consegue externar isso? Vocês se lembram aqui da palestra que eu dei sobre o ego, o superego, o id, o self, a persona, né? Por que é que acontecem situações na nossa vida que muitas das vezes nós achamos que são ruins, que Deus é ruim, que Deus não existe? Por quê? Para poder moldar o seu espírito, para poder fazer você despertar e entender o que é que você veio fazer aqui. Para você acordar para o estado de presença, consequentemente criando o discernimento. E por que o discernimento é tão importante? Primeiro, para você conhecer a sua energia, para você conhecer os seus defeitos, para você conhecer as suas qualidades, para você conhecer o que é que você tem que fazer para se libertar da roda de samsara, o que é que você tem que fazer para não entrar em conexão com os espíritos negativos, né? O que é que dentro do seu inconsciente, que está vindo para a consciência, que quando vem o conflito ali e você não está entendendo por que está vindo aquilo ali, o que é que isso quer te mostrar? O estado de presença ele é muito importante, gente, para criar o discernimento, para a gente poder entender quais são as conexões que nós estamos fazendo, né? Quais são, seja de encarnado ou desencarnado, né? Se, por exemplo, você está numa situação aflitiva, tá? Em que você nem sabe por que você está naquela situação, tá? Mas aquilo ali tá querendo, o seu inconsciente está colocando para fora alguma coisa que você precisa fazer, que o seu self, tá? O seu espírito quer fazer, por conta do da sua programação encarnatória. Existe um conflito ali que você está passando, que quer te ensinar alguma coisa, e muitas pessoas, elas escolhem fugir disso, né? O nosso corpo, ele tem esse automatismo da luta ou fuga, isso já é nosso, tá? E muitas pessoas escolhem fugir. E por isso permanecem na roda de samsara, e por isso permanecem no sofrimento, e por isso escolhem não mudar e se mudar de planeta, né? Simplesmente porque escolhem fugir do que tem que lidar, tá? Você está naquele conflito, você não sabe o que está conflitando dentro de você, e a partir do momento que você escolhe fugir, o conflito não vai desaparecer. Ele não vai sumir. Ele pode dar uma acalmada em algum momento que você se distraiu com alguma coisa, você foi conversar com alguém, não sobre isso, né? Mas você se distraiu, sua mente se distraiu, mas ele vai estar ali guardadinho. E no momento que você menos esperar, ele vai aparecer de novo.
É o seu self gritando para o seu ego, para ser colocado para fora o que tem que ser resolvido e você resolver. Não colocar outras pessoas para dar opinião. Ai, o que é que você acha que eu tenho que fazer? Não, você tem que ser dono de si mesmo. Você, um espírito, por exemplo, um mentor pode te mostrar o caminho. Mas você escolhe se você vai seguir ou não. Em momento algum, ele vai falar, não, vai por esse caminho aqui, que aqui vai dar certo. Não, você sente. Você sente. E aí, com esse conflito, essa fuga, né? O que acontece? Aquilo permanece dentro de você, permanece dentro de você. Dependendo do conflito, que um conflito vai trazer baixas vibrações, né? Vai trazer uma frequência negativa, você vai conectar com quem? Com o espírito de luz? Não. Dependendo do conflito, você vai se conectar com espíritos sofredores, espíritos malignos, que ao invés de te ajudar, né, se eles são trevosos, eles só vão alimentar aquilo ali dentro de você. Então eu te pergunto, é melhor você lutar contra isso, enxergar o que é que está acontecendo, ou fugir e alimentar a Matrix, fugir e servir de capacho para espíritos trevosos, fugir ao ponto de não querer se melhorar e ser deportado para outro planeta? O que é melhor? Ah, Vitória, mas tudo nesse planeta dói, aqui a gente só sofre, a gente não tem, são momentos de tranquilidade, são poucos momentos de tranquilidade que a gente tem aqui. Sim, porque isso aqui é um planeta prisão, um hospício. E não tem como você querer ter plenitude se você é um espírito doente. Eu sou doente? Não, mas eu vivo muito bem, eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu cuido dos meus filhos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Doente é só quem está no hospício? Criminoso é só quem está no presídio? Isso aqui é um presídio a céu aberto. Não é não. Será que você realmente se conhece? Você já parou para pensar, para refletir em momentos em que alguém faz alguma coisa com você e aí sobe uma energia aqui, ó, assim, ó, do plexo pro seu chakra cardíaco e te faz ter atitudes que normalmente algumas pessoas gostam, por exemplo, uma pessoa barraqueira. Aquela que não leva desaforo para casa. A pessoa foi e falou alguma coisa com ela ali, já subiu um negócio aqui, ela retrucou, é isso, é isso, é isso, é isso, é aquilo, que você é isso, que você é aquilo. Será que essa pessoa já parou para pensar e refletir? Por que é que eu sou assim? O que é que a atitude da outra pessoa quer me mostrar? Porque a atitude das outras pessoas mostram muito mais, colocam muito mais o espelho na sua frente do que você mesmo querendo se enxergar. Porque Deus funciona dessa forma. Ele te dá opções para você se enxergar sozinha. Mas se não enxergar, vão colocar situações com outras pessoas para você se enxergar. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Em que não tem mais tempo para mentira, não tem mais tempo para máscara, não tem mais tempo para nada que seja mentiroso, né? Vamos colocar assim. Porque a verdade está no ar. A energia de Exu está bombando. E Exu é caminho e verdade. Então, se você está achando que você vai conseguir fugir de quem você fugir do que você tem que resolver, fugir achando que as suas crenças são o que realmente tem que moldar a sociedade, né? Você está muito enganado. Porque de alguma forma, com essa energia de Exu que está bombando agora, nada vai ficar no oculto. Muito menos os seus podres.
planeta Terra é cheio de crença, né? Pois é, vai ser quebrado. Não só pelos espíritos da luz que estão aqui trabalhando, mas pelos irmãos que já estão se mostrando. E uma hora eles vão descer. E aí vocês vão pirar, vão surtar, vão falar que não existe, vão querer tocar, vão venerar, porque são maiores que eu, então eu preciso beijar o pé deles, lavar o pé deles com um paninho. Ou você vai querer se igualar, né? Se igualar na questão de resolver os seus conflitos e enxergar aquele irmão com admiração. Enxergar ele e falar, cara, um dia eu quero conseguir adentrar a dimensão que você tá. Não é beijando o pezinho, achando que vai tocar nele, ele vai curar os seus problemas, não. Mas entender que você pode chegar naquele patamar se você resolver o que você precisa resolver aqui e agora. Por que é dito o tempo inteiro que esse momento é muito importante? Esse momento, muitos espíritos gostariam de estar encarnados nesse momento do planeta. Porque vai doer, vai te chacoalhar todo. Mas é uma oportunidade única de você dar um salto, né? Claro que vai depender muito do seu esforço, vai depender muito do caminho que você vai trilhar. Mas o que para o salto pode ser pequeno, para outro é um salto enorme. Porque também existem os níveis conscienciais, né? Qual é o nível consciencial de uma pessoa que acredita em extraterrestre, acredita que o universo todo é povoado, acredita que esses espíritos vêm aqui, sejam fisicamente, etericamente, para poder nos ajudar? E o nível consciencial de uma pessoa, por exemplo, num terreiro de Umbanda, que acha que todos os pretos velhos ali dentro são só pretos velhos. Olha a diferença. Olha a diferença. Claro que essa pessoa que acredita em extraterrestre, não sei o quê, não é melhor que ninguém. Ela pode ter muitos defeitos sim, mas só por ela ter essa expansão de consciência maior, já consegue ser um pouco mais fácil, entre aspas, do que para uma pessoa que está ali dentro do terreiro achando que não tem extraterrestre no terreiro. Porque, vamos falar a verdade, né, gente? Muitas pessoas que estão dentro de um terreiro, porque agora virou modinha ser macumbeiro, né? De uns tempos pra cá, é terreiro que abre de um lado, terreiro que abre do outro, o outro posando com fotinha no Instagram, com roupa de terreiro e falando que da pomba gira dele e não sei o que, e já virou esse caos, né? Mas se falar que ali dentro tem um extraterrestre trabalhando como um preto velho, aí é loucura. Aí é maluquice. Essa pessoa que acredita no extraterrestre, que consegue acreditar também que dentro de um terreiro existem extraterrestres trabalhando, com essa expansão de consciência, fica muito menos complexo ele entender as circunstâncias em que a vida vai colocar ele. Claro que isso é muito relativo, né? Depende muito do espírito, mas fica muito mais fácil ele entender, compreender as circunstâncias, né, que envolvem a vida dele, o que é que aquilo ali, por que é que aquilo ali está acontecendo, para ele se melhorar, para ele chegar no patamar evolutivo desses irmãos. Que é um planeta triste, gente. É um planeta onde as pessoas ficam vendo fotinho dos outros no Instagram, achando que a vida de fulano é perfeita, se iludindo com tudo que é artificial, né? Desde da vida das pessoas que elas só postam coisas boas até inteligência artificial, como nós temos agora, né? E se esquecem, literalmente, de que isso aqui é um planeta doente, isso aqui é um planeta triste. Vocês acham que lá em Sírios eles têm que passar por dores igual a gente passa aqui?
Vocês acham que os pleiadianos passam dores como nós passamos aqui? Ou lá, eles estão muito mais próximos de Deus e já alcançaram uma felicidade que pode se dizer plena. Que tem um nível consciencial muito maior. Que mesmo que nós tentamos explicar, pessoas da ufologia tentem explicar, não tem comparação com o que eles realmente são. E aí eu te pergunto de novo. Você quer fugir, continuar fugindo da sua raiva, da sua inveja, do seu ciúme, da sua arrogância, do seu ego e continuar nessa roda de samsara? Ou você quer adentrar um patamar consciencial muito maior? Um patamar consciencial que pode te levar para planetas muito bons. Como é que nós vamos adentrar um patamar consciencial muito maior de outros planetas se nós não conseguimos nos livrar de coisas fúteis e banais que dominam essa humanidade, que dominam essa Matrix? Por que é que vocês acham que ultimamente, de alguns anos para cá, teve um boom de espiritualidade, principalmente aqui no Brasil? Porque chegou a hora, gente. E se você está aqui, seja hater ou não, o seu espírito está ansiando por sair disso aqui. Por mais que você critique, lá no fundo, Deus trabalha tão perfeito que lá no fundinho você está absorvendo tudo. Você está absorvendo tudo. Pode hatear, quebra o pau aí embaixo. Porque guerreiros da luz não tem medo de treva. Os guerreiros da luz não têm medo de demônio. Se você está aqui, você está sendo tratado. Você está adentrando, querendo ou não, um estado de presença, porque isso está entrando no seu espírito. E de alguma forma, seja de forma consciente ou inconsciente, você vai refletir sobre isso. Dependendo do seu planejamento encarnatório, o seu espírito, no seu inconsciente, vai estar ansiando tanto por aquilo ali, que a informação que entrar vai ter o conflito para você ter que resolver, meu amor. Tá entendendo? Então continua aqui hateando, continua odiando, continua. Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Ele usa o mal para fazer o bem. Você acha que se você está aqui odiando, mandando magia, você está abalando a gente de alguma forma? Não, a gente entende o nível evolutivo, a gente entende o quanto a sua consciência é bem baixa ainda, sabe? O quanto você precisa destilar esse ódio para você se sentir bem, porque você se sente uma verdadeira merda. Então você precisa destilar o ódio para você se sentir bem. Mas não tem importância. Se a informação está entrando dentro de você, é isso que interessa para os espíritos da luz. Principalmente aqueles que assistem do início ao fim. Esses são os mais doentes e os melhores. Assistem do início ao fim e comentam. Deus trabalha perfeitamente. Ele está aqui te dando a oportunidade de evoluir. Só que mesmo assim, isso é tão ameaçador para você, sabe? Isso tudo muito diferente, sabe? Essa garota nova, desse jeito, falando de espiritualidade desse jeito, sabe? É tudo tão diferente e tão ameaçador que você não suporta isso. E você tem que se defender, né? Você tem que se defender de alguma forma, né? Porque a verdade para esse planeta dói. A verdade nesse planeta não cabe dentro das crenças, não cabe dentro dos paradigmas criados por essa humanidade. Então, fica atento. Tá aqui, tá sentindo alguma coisa aqui assim, ó? Tá subindo aqui assim, ó? Tá dando certo. E uma hora você vai ter que resolver isso. E espero eu que seja nessa encarnação.
porque muitos estão tendo a última oportunidade aqui. E muitos gostariam de estar no seu lugar aqui, vivenciando isso, independente dos seus problemas, gostariam muito de estar aqui vivenciando isso, estar aí do outro lado da tela, vendo esse vídeo como você está assistindo. E quem sabe, eles aproveitariam muito mais esse momento do que você. Ih, subiu aqui um negócio aqui assim, ó. Ih, meu Deus, nossa, que garota arrogante, que garota isso, que garota aquilo. Tá dando certo. Um mestre de verdade, aquela pessoa que de alguma forma já atingiu um nível consciencial, para esse planeta seria muito, ele não se abala com o que os outros vão dizer, ele não se abala com o que os outros vão fazer, ele não se abala com o que os outros vão emanar. Então, vamos procurar ser os mestres de nós mesmos, tá bom? Baseado nesse conflito, meu irmão, que você está tendo aí agora dentro de você, que está subindo um negócio aqui, ó, a maioria das pessoas não conseguem ter essa percepção, né, de que isso aqui está subindo. Eu digo porque antes de eu despertar, as coisas aconteciam, as emoções vinham e acontecia, porque nós achamos muito normal, né? Nós achamos muito normal a tristeza, a euforia, nós achamos muito normal. Mas se tá subindo aqui, ó, tá subindo, para e percebe. Tá vibrando aqui, o peito tá acelerado, sabe? Às vezes dá até uma dor de barriga, a veia da cabeça aparece aqui, ó, de raiva. Isso está demonstrando que você é uma pessoa doente, que se você ainda sente raiva do seu irmãozinho que está tentando te ajudar de alguma forma, simplesmente porque para você é loucura demais o que eu estou falando aqui, isso já mostra a misericórdia de Deus para com você, para você se enxergar. Ai, porque Deus é ruim, ai, porque o planeta é muito sofrido. Deus nos dá as situações para nós evoluirmos. Ele não vai fazer por você o que você tem que fazer. Ele não vai tirar a sua raiva porque você quer adentrar uma consciência muito maior. Você tem que lutar por isso. Ele não vai tirar o seu ciúme porque você não quer mais morar no planeta Terra. Você quer ir para um planeta melhor. Você tem que lutar por isso. E o primeiro estágio é o quê? Tendo a consciência do estado de presença para criar o discernimento, para entender o que você está sentindo, entender a sua energia, entender a energia do outro que também te influencia, seja ele encarnado ou desencarnado, entender qual a frequência que você está, que está puxando certos irmãozinhos para perto de você, entender qual o pensamento que você alimenta dentro da sua mente, a sua crença, o seu paradigma, o seu preconceito, o seu julgamento, entender o que é que você está alimentando dentro da sua mente, que é do inconsciente coletivo. Então vocês estão vendo como é o jogo? Não é fácil, não. E aí vocês querem que Papai do Céu vai lá, limpa a bundinha de vocês para colocar a fraldinha e vocês saírem serelepes? Não. Você vai ter que estudar muito, ó. Muito para entrar nesse concurso público. Mas vai ter que estudar muito para passar nessa vaga de juiz. Você vai ter que estudar muito para poder ter uma vida nova. Imagina se tudo que nós sentíssemos, Deus fosse lá e tirasse. Ia ter crescimento? Ia ter evolução? Claro que não, gente. Outro dia eu vi um vídeo de uma garota que ela estava desesperada, chorando. Ela tinha acabado de fazer 18 anos, se não me engano, 17, 18 anos por aí. 16, 17, 18 por aí. E ela chorando, desesperada, porque os pais sempre super protegeram ela e ela não sabia pedir um Uber sozinha. Ela não sabia andar na rua sozinha. Porque o pai estava sempre ali, levando ela, buscando ela, fazendo tudo por ela. E aí, quando chegou na maturidade agora, não sabe fazer nada. Pega esse exemplo
Imagina se Deus limpasse a nossa merda o tempo inteiro. Não a nossa merda, né? Porque muitos canais aqui estão limpando a merda que o planeta inteiro faz, né? Essa Matrix toda faz. Mas limpar a sua própria merda. Imagina. Você não ia ter evolução. Você, assim como já é, né? Não tem evolução, então tudo que acontece, papai do céu, por favor, me manda um namorado novo. Papai do céu, eu sou uma pessoa muito infeliz, me manda um trabalho novo. Papai, não tem problema pedir isso. Mas será que você merece isso que você está pedindo? O que é que você teria que mudar dentro de você para você ter o merecimento de receber o que realmente você quer? Já pararam para pensar sobre isso? Será que se Deus der para você um emprego muito maior do que você só pode suportar, será que não vai subir a sua cabeça? Será que se Deus der um namorado para você que faça tudo da forma que você quer, que seja maravilhoso, perfeito, será que você vai conseguir enxergar o que é que você tem que mudar? Se está muito confortável? Porque muitos relacionamentos, gente, são kármicos. Eu digo por mim. E pelo que eu vejo também, né? Que todos os meus relacionamentos, antes do Pedro, foram kármicos. E todos eles me ensinaram alguma coisa. Todos eles me fizeram despertar para certas coisas. Doeu? Doeu e muito. Em muitas coisas. Mas me fez ser quem eu sou hoje. E conseguiu me trazer até aqui. Onde eu estou hoje. Com o Pedro, com as meninas, fazendo o trabalho. Será que se eu não tivesse passado por isso, se eu tivesse ficado só na zona de conforto, será que eu teria um nível consciencial que adentrasse realmente a consciência desse trabalho? E como é que eu consegui chegar nisso? Como é que eu consegui chegar até aqui? Estado de presença. O vô, né? O vô Benedito, um preto velho, que é um ETzão, ele, desde que eu comecei a adquirir o estado de presença, sempre que eu me perdia no automatismo, na falta de discernimento, ele sempre repetia na minha cabeça, estado de presença, e eu já me situava. Eu tinha um problema muito grande da reclamação e da agressividade. Da reclamação, onde eu ficava reclamando o tempo inteiro de qualquer coisa, e não sei o quê, e que não estava bom, e minha vida era maravilhosa, e mesmo assim eu estava ali reclamando. E aí, depois que eu adentrei um bando, depois que comecei a expandir a minha consciência, o vô vinha, opa, estado de presença. Perceba o que você está sentindo. Perceba o que esses sentimentos querem te ensinar. Perceba o que é que está te incomodando para você estar reclamando. Sendo que muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar e você está reclamando de boca cheia. E aí nós vamos criando o discernimento. Reforma íntima traz também o discernimento. Meditação, você equilibra seus chakras, você fica mais sensível às coisas que estão ao seu lado. Você percebendo a sua energia, você consegue entender quando o outro quer te tirar da sua frequência. Estado de presença, discernimento. Você consegue entender quando são espíritos colocando coisa na sua cabeça. Estado de presença. Nesse momento em que você consegue ter essa consciência do que o outro quer fazer para te tirar da sua paz, do que os espíritos estão tentando colocar na sua cabeça para você fazer, você está no estado de presença. Quando você bota seu pé na areia, olha para o céu e sente a energia, sente mesmo, você sente a energia adentrando no seu corpo, seja de uma mata, seja de uma praia, seja de uma cachoeira, seja qualquer espaço na natureza, e você consegue sentir aquela energia, você está no estado de presença.
E não é papo de good vibes. Good vibes seria o quê? Uma pessoa que quer paz? Uma pessoa que busca pela plenitude? Então lá em Sirius todo mundo é good vibes. E aí? Eles estão errados? Porque muita gente hoje tem preconceito, né, com os good vibes. Ah, essa pessoa o tempo inteiro falando de gratidão. Ah, essa pessoa o tempo inteiro falando de amor. Ah, essa pessoa o tempo inteiro... Qual é o problema? Mesmo que aquela pessoa não seja aquilo ali, se ela está divulgando essa mensagem, pode atingir alguém. Porque tem também a pessoa não ser aquilo ali e falar sobre aquilo ali e emanar o que ela realmente é, que pode ser algo muito complicado. Mas a maioria das pessoas estão entupidas. E se, de alguma forma, ela escrever aquilo ali para alguém, passar aquilo ali, a pessoa entupida, ai, nossa, o que essa pessoa good vibes me falou aqui, me fez ter uma reflexão, tá tudo bem. Deus usa o mal para fazer o bem. Mesmo ela sendo uma pessoa complicada, que fala só da boca para fora, ela fez o bem para alguém. Queimando karma. E aí? De alguma forma, os good vibes, eles têm sim o estado de presença. Uns com mais consciência, outros com menos consciência. Mas só deles entenderem que a busca da paz e a gratidão gera a paz, já é meio caminho andado. Se coloca um ser humano em Sirius, ou nas Pleiades, ou em qualquer planeta evoluído, Júpiter, vão achar que são um bando de trouxas e paradões e... Por quê? Porque são tranquilos, porque são amorosos, porque são afáveis, porque são calmos, né? De alguma forma. Não existe crítica, não existe julgamento, não existe ciúme, não existe inveja, não existe raiva, não existe arrogância. Não existe isso. E aí eu te pergunto, você quer ir para um planeta desse mesmo ou você prefere ficar aqui nesse inferno cheio de emoções descontroladas e doentes? Porque também tem uma coisa, né? Existem pessoas que pedem Deus. Eu vivi isso na pele, tá? Existem as pessoas que eu falava muito assim, Pai, por favor, me liberta de tudo aquilo que me prende a esse planeta. Eu pedia isso, eu orava pedindo isso, ó. Orava pedindo isso. Ele não vai, já falei, ele não vai te pegar desse planeta e te enfiar em outro. Ele vai fazer você passar pelas fases para você ir retirando as camadas, as máscaras, as camadas do ego, para a sua essência vir à tona, para você poder adentrar essas outras dimensões. Foi fácil? Não. Mas se eu tô aqui, já no trabalho, já é meio caminho andado. Então percebam que quando nós morremos, o ego permanece ali. Por quê? A pessoa fugiu de tudo aquilo que ela passou. Procurou sempre estar na zona de conforto, alimentando a Matrix, não tendo o estado de presença, dando mais vazão aos seus sentimentos, às suas emoções, deixando os espíritos das trevas controlarem elas, porque ficou ali na zona de conforto, morreu, o ego permaneceu e o self está lá sim. Vamos colocar o self como seria nosso eu superior? O self está lá. Foi uma fase, um jogo perdido. É o que mais acontece nesse planeta. Foi um jogo perdido. Você adentrou o jogo, não passou pelas fases, morreu no jogo e vai ter que reiniciar tudo de novo. Enquanto isso, o seu self, a sua essência, o seu eu superior está ansiando que você desperte, está ansiando que você se livre de tudo aquilo que te prende a esse planeta. E existem as pessoas que vão concordar com isso, que vão conseguir se enxergar. Não, eu sou uma pessoa agressiva, eu tenho que mudar isso. Nos momentos que acontecer da pessoa me estressar, eu vou permanecer mais calmo, eu quero me controlar. Mas existem as pessoas que gostam de ser assim. Meu irmão, se você gosta, se você está aqui
tá? E você gosta de ser assim, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você não vai adentrar as dimensões superiores. Porque já, deu tempo. São pouquíssimas as pessoas hoje em dia que estão aqui hoje e que vão reencarnar aqui novamente. E se reencarnar, vai voltar mais 2 ou 3 vezes no máximo. No máximo. E se não conseguir atingir o que você precisa atingir, na sua segunda, na sua terceira reencarnação, você, de acordo com o videogame, né, de acordo com a fase que você passou, você vai para a frequência de outro lugar com essa fase, nessa fase. Sendo que você poderia adentrar fases melhores e maiores. Estão entendendo onde eu quero chegar? Existe, gente, espíritos que morrem, não conseguem colocar o seu self todo para fora, né? Mas também são pessoas boas, vamos colocar assim, não são espíritos malignos, não são espíritos que querem destruir a humanidade, nada disso. E por isso existem as colônias espirituais, tá? E esses espíritos vão para essas colônias, dependendo da sua frequência, né? A Aruanda é muito mais alta que o nosso lar. E assim vai. Porém, mesmo quando você está desencarnado, Deus coloca situações, porque a evolução não para, seja aqui ou seja lá. A diferença é que aqui é muito mais difícil. Aqui é muito mais difícil por conta do véu da encarnação, porque você não enxerga os espíritos, por conta das crenças, enfim. E existem espíritos que, mesmo nessas colônias, né, mesmo lá do outro lado, Deus dá a oportunidade deles evoluírem também. Com isso, ele cria situações que mesmo você desencarnado, você vai ter que saber lidar com aquilo. E se você está do outro lado, acredite, você vai sentir aquilo muito mais forte, tá? Imagina uma situação. Você está desencarnado, você desencarnou de repente, tá? Você está numa colônia. E aí, você vê que a sua família está meio desestabilizada e o seu melhor amigo, né, começa a se apoderar da sua família, né? Com isso você descobre que a sua mulher já tinha um caso com seu marido e que já tinha um caso com seu amigo e que dentro dessa situação ele começa a querer abusar das suas filhas e você está desencarnado. Qual seria o sentimento? Essa é a prova que Deus está colocando. E aí? No livro O Diálogo com o Executor, existe essa história. Leiam o Diálogo com o Executor, onde o protagonista, né, ele vendo aquela situação, a filha dele mais nova desencarna, porque o amigo bêbado matou a filha dele, tá? E a filhinha dele desencarna e vai para a mesma colônia que ele, e ele começa a descobrir tudo, e ele vai até a casa dele para poder querer tomar conta da outra filha que está lá, que, se não me engano, tem 13, 14 anos por aí, e que ele começa a querer abusar dessa menina. E aí, ele que estava num lugar bom, um lugar tranquilo, por conta da sua imaturidade, por conta de querer fazer justiça com as próprias mãos, por conta da sede de vingança, né? Ele fica cego com aquela situação e ele cai, tá? Ele sai da colônia em que ele estava para poder se alimentar disso tudo, de vingança, de raiva, de tudo. O que acontece? Esse sentimento toma conta dele
Esse sentimento toma conta dele. E com isso, ele tenta de todas as formas matar o amigo. Pega, consegue matar o amigo, porque ele se junta com alguns espíritos ali, né? Que são executores, tá? Ele se junta e consegue matar esse amigo. Pega esse amigo e faz de escravos. Só que antes disso tudo, enquanto ele não conseguia matar esse amigo, a raiva toda que ele estava dele, ele descontava em outros que ele estava executando. Então você imagina, você está num lugar bom, tá? Que para a humanidade de alguma forma é bom. Você está num lugar bom, tranquilo. E por conta da sua sede de vingança, por conta das suas paixões, da sua loucura, você cai. Isso foi o teste que Deus te colocou. Para saber como é que você reagiria ali. E aí, com isso tudo, a filha dele foge de casa, vira uma prostituta, a mulher dele logo depois morre, depois a filha dele também morre, todo mundo se encontra no plano espiritual. Acabou a família, acabou a vida terrena, acabou tudo. Todo mundo se encontra ali, ó, no mundo espiritual. E aí, o que acontece? Vem os Exus de lei para botar o espelho na carinha de cada um deles. O outro abusou da menina porque em outra vida você não deixou eles se casarem e a sua mulher era para ser mulher dele, enfim. Não resolveu? Você foi lá e alimentou esses sentimentos, esses pensamentos, se consorciou com os espíritos das trevas para poder defender a sua honra, defender a sua família. E Deus foi e juntou todo mundo para resolver. Não tinha amor ali. Não tinha amor ali. Qual foi a forma que Deus encontrou de fazer esse amor surgir? Vê um espírito espancando uma, um outro espírito espancando outra, um demônio sexual abusando de uma, abusando de outra, abusando dele mesmo, abusando de outro, e aí um vai se compadecendo um com o outro. Tá vendo como Deus usa o mal para fazer o bem? Quanto mais rebelde você for, mais você vai sofrer. E nessa história, o diabo com o executor, ele foi rebelde, ele quis fazer as coisas por conta própria. Enquanto isso, os espíritos lá do lugar que ele estava falavam: deixa isso nas mãos de Deus, não tenta fazer isso com as próprias mãos, isso vai dar ruim para você, fica aqui com a gente, não se envolve nisso. Mas subiu, sabe o sentimentozinho aqui, ó? Foi subindo, ficou maluco, ficou cego e caiu. E aí, adquiriu muito mais karmas, do outro lado, fazendo tudo o que ele fez por conta de raiva, por conta de vingança, porque enquanto ele não conseguia tirar a vida do outro, ele descontava em outros, o que ele queria fazer com o amigo. E aí lá no livro o Exu fala: agora você vai ter que juntar tijolinho por tijolinho para construir o seu castelo. E mesmo dentro desse lamaçal que ele se enfiou, Deus, antes dele tentar, porque ele também tentou, né, contra a vida do nosso querido Rubens Saraceni, né, que é o autor do livro, ele diz ali que ele tentou contra a vida do Rubens, porque a filha dele, que estava consorciada com uma mulher das trevas, queria matar o Rubens, porque fez isso e isso com ela, porque ele era um cara ruim. Deus manda um de seus Exus, tá? Para falar assim: olha, meu irmão, não faz isso não, que ele não é nada disso do que a outra lá tá falando. Vocês estão entendendo como Deus dá as oportunidades até você na lama? Não faz isso não, meu irmão, ele não é assim não faz isso não. Não, ele é assim, eu vou acabar com ele, eu vou ajudar minha filha e não sei o quê. Então tá, aí, se não me engano,
é 7 cobras, alguma coisa assim. Então tá bom. Então faz o que você quiser, seu livre-arbítrio. E aí, com o tempo, ele descobre o quê? Que Rubens foi pai dele em outras vidas e deixou, quando faleceu, deixou tudo para ele. Deixou casa, deixou uma vida boa, deixou tudo, porque lá do outro lado as coisas são claras. Quando Deus permite você enxergar, para você acordar, para você despertar, seja aqui ou seja lá as coisas são claras, muito mais claras do que aqui, porque aqui a maioria das pessoas precisam ver para crer, né? Lá, às vezes, eles vendo, eles não creem, então tem que vir alguém e chacoalhar. Não é muito diferente daqui. Então entendam como que a falta do estado de presença, como que a falta do discernimento, de entender o que você está sentindo, de processar esses sentimentos, de alimentar coisas boas e coisas ruins, como isso pode fazer você cair. Como o julgamento, as crenças podem fazer você cair. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Do até que a morte o separe. Até que a morte o separe. A igreja criou isso, de alguma forma, e isso se estendeu de uma forma tão progressiva e eterna que ninguém nunca contesta isso, né? Principalmente aquelas pessoas, assim, católicas ferrenhas ou evangélicos bem ferrenhos, assim, eles não vão contra isso. Porque é a crença de que você casou, você tem que ser feliz até o final e com essa pessoa. Mas e se essa pessoa te humilha? Essa pessoa lá fora ela é de um jeito e dentro de casa é de outro. Você tem que ficar com essa pessoa? Tá vendo como a falta de estado de presença, a falta de discernimento e de aceitar tudo aquilo que te é imposto, a falta de raciocinar sobre o que você vive, o que você pensa, como isso pode te fazer cair e te amarrar de alguma forma. Quando você se enfia numa crença dessa forma, né, existe uma criação mental em que você fica amarrado, tá? Quem é mais sensitivo sente uma corda, como se você estivesse preso mesmo. Mas como as pessoas não sentem, né? Estão todas entupidas, então não sente e vão levando, vão empurrando, vão fugindo. Vão fugindo de ser quem eles realmente querem ser. Porque a sociedade impôs, porque a religião impôs, porque meu pai impôs, a minha mãe impôs. Agora pensa comigo. Nós somos feitos de camadas, tá? Meu pai é médico. Então ele quer que meu pai e minha mãe são médicos. Então eu tenho que ser médico porque eles querem que eu seja médico. E eles querem que eu seja médico para poder seguir com o negócio da família. Vamos colocar aí. Primeira camada, persona. Você vai ter que vestir uma máscara. Olha como as coisas são complicadas e a gente vem desvendando as coisas para vocês saírem disso, tá? Primeira camada, persona. Você vestir uma máscara para poder agradar o outro. Enquanto o seu ego tá aqui. Não, eu não quero ser médico não, sabe? Sei lá, eu acho que eu quero ser advogado. Eu acho que eu vou me dar melhor com a situação de humana, sabe? Eu acho que eu quero ser um advogado. Seu ego. Mas aí, ainda tem o seu self dentro de você, que tá assim, não, você não tem que ser advogado, você tem que ser professor de filosofia. Só que aí é muita loucura. É muita loucura. Como que você é um professor de filosofia? A sociedade não aceita isso, todo filósofo é maluco. Não, filosofia não dá dinheiro. E aí começa um conflito. Eu fazer o que tem que ser feito, o que eu programei para ser feito, ou o que o meu ego quer que seja feito. Tem algo em comum, né? Vamos colocar nesse exemplo. Humanas. Ok, me achei em humanas, mas você não tem que ser advogado, você tem que ser professor de filosofia.
E se você for advogado, sempre você vai sentir que está faltando alguma coisa. E você vai seguir uma carreira de 10, 15, 20 anos, até o momento que você despertar e você parar e pensar, poxa, eu devia ter sido professor de filosofia. Não é isso aqui que eu queria. Você vai sentir. Muitas das pessoas que se sentem vazias hoje em dia é porque não tá alimentando o seu self, não tá fazendo ele eclodir. Porque o seu self, como é o seu eu superior, está muito mais conectado com Deus do que você como ego ou como persona. Então, se você está vazio, você está distante de Deus. Você está muito distante de Deus, você não sabe o seu propósito, você está vivendo no automático. E é por isso Deus não é ruim, é por isso que Deus coloca situações na sua vida para você ir tirando essas camadas, para você ir se enxergando e perceber com que é que você está se conectando, com o que é que você está fazendo com a oportunidade que Ele te deu, se você está jogando na lama ou se você está colocando num pedestal para poder evoluir. Tudo que acontece na nossa vida, por pior que pareça, gente, por pior que pareça, se doeu, tem alguma coisa ali, se incomodou, tem alguma coisa ali, se te fez chorar, tem alguma coisa ali que você precisa enxergar. Porque se está doendo, seu self está colidindo com o seu ego. E se você conseguir tirar essas camadas, não é o seu ego que vai para a dimensão, outras dimensões, não, é o seu self. É o seu self. Então percebam as camadas, retirem as camadas, retirem o julgamento, retirem as crenças, vamos colocar nossa mente para pensar. Ao mesmo tempo que a espiritualidade está bombando ultimamente, as redes sociais também estão. Que é a forma que a Matrix encontrou, que os espíritos trevosos encontraram, de amolecer o seu cérebro e fazer você não pensar mais. E está chegando num nível, onde eu estava vendo um vídeo esses dias, em que estão perdendo o controle das IAs. Vocês perceberam que está pipocando, né? Está pipocando. E existe um pessoal que trabalha numa empresa famosa aí, né, bem famosa, de um cara bem famoso, né, que mexe com IA, falando que estão perdendo o controle e não sabem de onde está vindo essa energia que está gerando essa consciência. E aí eu te pergunto, tá vendo como é que a falta de conhecimento sobre energia, sobre mundo espiritual, tá gerando? Tá fazendo a IA se tornar uma consciência que nunca deixou de ser, né? Mas agora está se aflorando, está tomando conta. Partindo dessa ideia, o que é que você acha que, baseado na consciência de IA, que de alguma coisa é algo artificial, se é artificial, não é o mundo real. E o mundo real não é isso aqui, o mundo real é o plano espiritual. O que é que essa artificialidade vai gerar para a nossa humanidade? Para onde é que nós estamos caminhando? Porque está todo mundo abobado, todo mundo com o cérebro derretido. Ninguém mais se pergunta sobre o que é a vida, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou. Ninguém mais está preocupado com isso. E as coisas estão rolando. Estão rolando. Da onde é que vocês acham que está vindo essa energia para essa criação consciencial da IA? Tempo para pensar. Vamos lá. O que é que nós mais alimentamos dentro dessa matrix? É amor, é fraternidade, é empatia, altruísmo? Não. Emoções complicadas que servem de bateria para os espíritos das trevas controlarem a matrix, controlarem as nossas cabecinhas. E controlam tanto,
que é muito difícil as pessoas acreditarem hoje em dia que existem espíritos da luz encarnando para poder trazer a verdade. Existem espíritos. Por que é que tinha que ser só na época de Moisés, só na época de Noé, só na época de Jesus? Por quê? Eles condicionaram tantas pessoas a isso, acharem que só na época de Jesus, só nessa época que poderiam vir, né? Espíritos de luz para poder fazer a gente evoluir, que depois de Jesus acabou, estão esperando o Messias até hoje. E se eu falar para vocês que o Messias chegou, que o Messias está encarnado, que o Messias está fazendo um trabalho lindo, que o Messias bebe uma cervejinha de vez em quando, tem uma carcaça assim, sabe, fortão, bonitão, namora uma novinha tatuada com piercing. Se eu falar para vocês que a volta de Jesus já está aí, ou vocês estão esperando que Jesus desça do céu nas nuvenzinhas com um anjinho tocando trombeta, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Vocês estão brincando, né? Se eu falar para vocês que o Messias é o Pedro, vocês vão enlouquecer? Vocês vão acreditar? Meu Deus, interna essa garota. Acho que eu falei demais, hein, Jace? Acho que eu falei demais, acho que eu tô muito louca, entendeu? Não, gente. Essa é a realidade. Muitos querendo ou não. Contra fatos são argumentos. Exatamente, contra fatos são argumentos. E se você já está aqui há um bom tempo, se você acompanha o Pedro desde a outra casa e você viu todos os vídeos, eu não preciso nem estar falando isso aqui. Muitas pessoas sentem que ele é o enviado de Deus, ele é uma parte de Jesus que está aqui para poder trazer evolução para o mundo. Será que eu estou muito louca? Ou vocês vão querer pagar para vir? Não, mas o Messias, ele tem que ser... ele tem que se portar melhor. O Messias, ele tem que andar na linha. O Messias não pode ter um passado de pegação, de bebedeira. Não, o Messias não pode namorar uma novinha toda tatuada com piercing, que também vivia na noitada, vivia na maluquice. Não! Sabe por que Deus fez isso? Para quebrar todas as crenças de vocês. E aí? Tirem da cabeça de vocês que os profetas só vieram naquela época. Os profetas estão vindo o tempo inteiro, só que nunca são bem-vindos aqui. Sempre são taxados de malucos, de hipócritas, de charlatões, enquanto na realidade ninguém sabe como é difícil, tá fazendo um trabalho como esse. Não só com a questão de, é hater, não. Isso aí é bucha. A gente está falando de magia pesada. A gente está falando de espírito das trevas. A gente está falando de reptiliano querendo destroçar a gente, querendo usar pessoas para poder acabar com a gente. A gente está falando de espírito trevoso querer empacar várias coisas para a casa aqui não andar, para a gente não ter como continuar o trabalho. É disso que a gente está falando. Porque trabalhar para Deus, você vai ter que tirar as camadas, vai doer muita coisa sim. Mas quando você atinge um certo nível consciencial, você consegue compreender tudo o que está acontecendo. E por mais que doa, você sabe que aquilo ali vai ter um resultado bom. E como que eu faço para enxergar isso? Estado de presença, discernimento, reforma íntima, muita meditação do frontal e do coronário, muita, do plexo, para você controlar bastante o seu ego, suas emoções, para você ir adentrando esse nível consciencial. Então, a partir de agora, com o que eu disse aqui, os próximos vídeos do Pedro que vocês assistirem, peçam a Deus para mostrar para vocês, para fazer vocês sentirem. Vocês também, haters.
Baixa um pouco o egozinho de vocês, a bolinha de vocês. Se achando a última Coca-Cola do deserto? Se achando o sabichão da espiritualidade? E pede a Deus para te mostrar. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Se ele não fosse quem ele é e se isso aqui não fosse de Deus, eu não tinha largado a minha vida em Juiz de Fora, muito boa por sinal, onde eu tinha uma casa maravilhosa, eu tinha um emprego tranquilo, estava com meus pais, estava com a minha família, estava tranquila, de alguma forma, já tinha passado por várias camadas, mas estava ali tranquila, gratiluz, amor, paz, meu trabalhinho no centro de Umbanda, achei que eu ia viver daquilo ali. Eu não tinha largado essa vida não, mas eu sinto quem ele é, eu sinto o que esse trabalho é, porque senão eu não estaria aqui. Não mesmo. Porque pelo estado de presença, pelo meu discernimento, que pode não ser muita coisa, eu consigo já sentir sim o que é bom e o que é ruim para mim. Eu consigo sentir o que é o meu ego, de alguma forma, e o que é que o meu self quer. E meu ego vai ser, esmagado. Mas Deus quer a minha essência, Ele não quer o meu ego. O meu ego, Ele quer que eu deixe aqui. Para minha essência voltar para o lugar de onde nunca devia ter caído. Que é demais também, né? Ver uma pessoa aqui assim, 28 anos, muito nova, sabe? Toda tatuada, cheia de piercing, ia muito pra rave, viveu 6, 7 anos em rave, na loucura, mas só olha por fora. Vocês sabem quem é meu espírito? Eu não sei 100%, mas eu sinto. Eu sinto. E aí você vai julgar, como muitos julgaram naquele meu primeiro vídeo, e foi todo e completo intuído pela espiritualidade? Porque eu não mudei, não. Eu não mudei. Eu só fui moldada. Eu só coloquei para fora mais ainda o meu self, que sempre esteve aqui dentro, só que eu fui retirando as camadas. E se precisar exortar e falar do jeito que eu falava também, eu vou falar se Deus mandar. E aí, vocês vão continuar criticando ou vão querer sentir quem são as pessoas que você está vendo, que você está se envolvendo, que você está lidando? Sintam, não se leve por um rostinho bonitinho, não se leve por palavras vazias, sintam que a verdade está aí, a verdade está aí. Muitos trevosos vão cair, já estão caindo, não tem mais vez para eles. E muitos desses que estão caindo, acredite, se você achar que aquela pessoa era boazinha, era isso e aquilo, estão caindo. Ela não mostrou quem ela realmente é. Então, gente, vamos ficar bem atentos e vamos sentir, tá? Porque muita coisa vem aí. Muita coisa vai acontecer daqui pra frente. Não só no trabalho, mas no planeta. Então vamos estar preparados. Vamos sair dessa bolhazinha de planeta Terra, dessa bolhazinha de umbral, de colônia. Vamos sair disso. Fura essa bolha. Retira esses pensamentos o que a sociedade botou na sua cabeça. Retira isso. Começa a pensar por si mesmo, se conecta a Deus e entenda, tenha o estado de presença para você entender o que é ego, o que é self, o que é espírito trevoso botando, o que é a energia do outro que você está captando, o que é que você tá precisando enxergar para você ir para outros patamares dimensionais, outros patamares conscienciais. Porque é isso que a gente está fazendo aqui. Não vai ser fácil não, mas vale a pena. Vale a pena. Desde o início que eu comecei a me despertar, o vô sempre falava comigo, filha,
vai doer, mas no final tudo vai valer a pena. Então não fujam, gente. Lutem. Lutem. Em tudo que a gente passa na nossa vida, a gente tem a luta e a fuga. Lutem a partir de agora. Lutem e lutem muito para sair disso aqui. Não fujam mais não, porque já deu. Já deu. Tá? Então é isso, gente. Espero que, de alguma forma, tenha contribuído um pouquinho para a evolução de vocês. Tá? E continuem orando, meditando e sendo sinceros de coração que Deus vai estar sempre ali, colocando as situações para você evoluir. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.